Você já deve ter ouvido falar em gota, não é? A gota é um problema causado pelo aumento da concentração sanguínea de ácido úrico. A doença está relacionada, segundo os médicos, ao consumo de refrigerantes, de outras bebidas com alto teor de frutose. Eu estou recebendo no programa o Dr. Páblios Braga. Ele é médico reumatologista do Hospital 9 de Julho. Bom, se sabe já algumas coisas a respeito da gota. Essas são as causas principais, são? Na verdade, são fatores de risco muito importantes, né? É uma doença assim, ela é ligada ao metabolismo, realmente a produção maior de ácido úrico realmente pelo corpo. Então, tem pessoas que têm uma tendência maior a tê-los maiores. Ter o ácido úrico alto no sangue não quer dizer que a pessoa vai ter gota. Né? O que é importante, assim, já pode ter níveis altos e, na verdade, não desenvolver a doença que é articular, né? Uma inflamação de articulação e tal. Mas todo mundo que desenvolve tem um nível alto. Exatamente. É que a frutose, na verdade, é o único tipo de carboidrato simples, né? Tipo de açúcar simples, que aumenta o ácido úrico no sangue. Interessante isso porque nas últimas décadas o teor de frutose, por exemplo, em refrigerantes aumentou bastante. E é interessante esse trabalho porque quando fizeram um estudo com refrigerante diet, essa incidência não era alta. Então, realmente está relacionado à questão desse tipo de açúcar. Em relação à bebida, o suco de limão, por exemplo, também, de abacaxi, não? Então, são todos porque depende em questão de adoçar o suco. No suco de laranja, assim, em relação à frutose. Porque as frutas, na verdade, elas têm muita frutose. Então, não é que você vai suspender os sucos de fruta. Uma das coisas importantes para a gota e para essas alterações com ácido úrico é sempre se hidratar bem. Mas nós não podemos jogar a responsabilidade da hidratação para o refrigerante, que nós não estamos com um erro muito grande. Água. 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 E ela tem uma incidência maior, a gota, em homens ou mulheres? Muito maior em homens, mais ou menos em 85%. Sabe-se por quê? Na verdade, não, assim, tem algumas coisas que ainda são mistérios na doença, mas ela é mais comum em homem e a mulher, depois da menopausa, ela passa a aumentar essa incidência. Em termos do porquê do homem, é um pouco difícil, assim, não tem uma correlação muito grande. Até porque alguns mecanismos da doença, principalmente a parte ligada à parte genética, mais familiar, as causas realmente onde ele não produz uma enzima que acaba de eliminar o ácido úrico, o que faz ele aumentar, ainda são um pouco desconhecidas. Mas o que se tem bem claro é que o homem, dentro da faixa, inclusive da meia-idade, né, ele tem uma chance muito grande de desenvolver. Agora, os sintomas da gota, quais são? Na gota aguda, na inflamação aguda, o que acontece? De repente, o indivíduo vai dormir, ele acorda na madrugada ou de manhã, o lugar que tem a maior incidência é no dedão do pé, né? Então é extremamente comum, pelo menos 50% dói, mas assim, dói de não conseguir encostar o lençol em cima. Meu Deus. A descrição, inclusive, dos sintomas é essa, não conseguir colocar o lençol, porque a inflamação é grande. Porque qualquer coisinha que toca vai machucar, vai doer. Porque já está doendo muito e assim... O dedão fica torto? Na verdade, você pode ver que os ossos ali, o alinhamento está certinho. Eu coloquei esse desenho esquemático só para ver assim, existe esse inchaço em volta, porque na verdade não deveria existir. É vermelho mesmo, muito quente. Isso é gota? Isso é gota. Interessante que as áreas que têm menos musculatura, por exemplo, o tornozelo, o pé, o próprio joelho, que tem músculo em coxa, que tem músculo em perna, são mais comuns. Não que não ocorra em mãos, por exemplo, punhos, ombros, né? Inclusive a gente tem até a descrição das áreas mais comuns. Mas o mais comum... É no pé, no dedão do pé. Então, e não poder encostar o lençol, isso deve doer muito. Então, assim, é muito agudo. Né? E o que normalmente, o que se faz tem que tomar medicamento anti-inflamatório. A duração, mais ou menos, é de 3 a 4 dias, uma crise mais aguda. E, assim, tratou, ela some como se não tivesse nada. Mas desaparece, às vezes, sem cura? Não, desaparece aquela crise. Naquele momento. Né? O grande problema da gota, do ácido úrico, é o seguinte: com essa elevação no sangue, para essas pessoas que têm tendência à artrite, o que acontece? Com essa elevação, daqui a pouco precipitam esse ácido úrico na articulação. Aí fala, como? Né? São cristais que parecem agulhas, né? que vão se depositam nessas articulações, causando essa inflamação. Então, quem tem pedra no rim, pedra na vesícula, formação de pedrinhas, está mais sujeito? Tá, uma ótima pergunta essa, porque assim, você tem os tipos de cálculo. Nesse caso do ácido úrico, para pessoas que eliminam muito ácido úrico pela urina, que também é uma outra particularidade em alguns casos, ele pode ter uma elevação muito grande e ter essa formação de depósitos de cálculo. Esses cálculos que acontecem na urina podem ser de cálcio também, aí já é outra história, não tem a ver com esse tipo de artrite. E os e no caso da vesícula também não. De ácido úrico, na verdade, sempre, se tiver uma eliminação muito grande pelos rins de ácido úrico, ele pode levar a cálculos também. Bolinhas nos pés e nas mãos com coceira, pode ser sinal de ácido úrico?
Essa é uma dúvida que aparece muito em consultório. Então, não, isso é por causa do ácido úrico, ou então a história do óculos, porque se o ácido úrico corrói, por exemplo, a armação. Olha, não, isso é folclore, é um mito. Eu acho que é importante, também, folclore. O importante é ter um dermatologista que acompanhe e ver quais são essas causas. Na verdade, são inúmeras, então, mas a relação com ácido úrico, não. Ácido úrico, a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes. Como eu falei no começo, alterações tipo colesterol, triglicérides, diabetes, hipertensão, são doenças que podem elevar o ácido úrico. E para quem tem tendências a desenvolver a gota, vai tê-la com mais frequência. Então, de qualquer jeito, a gente já está pensando aqui numa faixa de dietas que já é da própria dieta geral. Quando a gente fala especificamente da gota, algumas classes de alimentos são importantes. Na classe 1, nesse grupo 1 que a gente está vendo aqui, é com baixo potencial. Então, se falar, você come ovo e teve crise, eu tenho que respeitar o que o paciente fala, mas eu tenho que ver o outro universo, o que, por exemplo, vai com esse ovo. Ou se alguma coisa a mais, porque o potencial do medicamento... Desde essa primeira filinha aí, é pouco, hein? Quando a gente passa para o grupo 2 aí no caso, aí já começa a entrar as carnes, ó, carnes, aves, pescados, frutos do mar. Feijão e vinhos, já tem o potencial maior. Melhor evitar. Melhor evitar ou diminuir o consumo. No 3, na verdade, aí você já tem a classe onde, assim, potencialmente você pode ter mais crises. Corta de vez da sua vida. Pão doce, vale a pena realmente cortar, né? Então... Anchova, sardinha, fígado, rim, extratos de carne. Cerveja não, hein? Bebida alcoólica não. E miolo assim de bicho? É isso? Esse miolo que tá ali? Também não. Também não. Tempero. Necessariamente não. Porque é difícil para a gente interpretar como uma questão dessa, porque se a pimenta está na cenoura é uma coisa, se ela está numa carne de porco é outra. Né? Então, se falar pimenta pode, ele vai lá comer, por exemplo, sardinha cheia de pimenta do reino. Não adianta nada. Então... A pimenta tudo bem, mas a sardinha vai te fazer mal. Em suma, para a gente encerrar, a alimentação é muito importante para quem quer evitar crises e para quem quer evitar a doença também? Exatamente. Para quem tem a tendência, vale muito a pena cuidar bem da alimentação. Obrigada, doutor, pela presença e participação. Volte, tá bom? Agradeço, obrigado. Doutor Páplios Braga, médico reumatologista do Hospital 9 de Julho. Obrigada.